Print Hello World, ou Olá Mundo. Pode parecer apenas um conjunto de palavras e símbolos organizados de forma aleatória, mas print vem do inglês imprimir, logo dando o comando de mostrar o texto escrito ao usuário. Os parênteses, pois isso é uma função, que nem uma função matemática. E as aspas, para determinar valor de texto, a frase que está escrita. A verdade é que programação muitas vezes é visto como algo abstrato ou até chato e incompreensível para aqueles que não se interessam no assunto. Mas o importante é entender sua lógica. Boa tarde, meu nome é Nicolas Berredo e hoje irei apresentar programação de uma forma mais simples. Espero muito que vocês saiam daqui sabendo pelo menos o básico dessa ferramenta tão importante e tão presente no nosso dia a dia. Logo, irei dividir minha apresentação em 4 partes diferentes. Primeiro, uma breve análise histórica de códigos computadorizados. Em seguida, uma explicação de como eles funcionam. Depois, uma ilustração através de um projeto que eu fiz lá em 2021. E, por fim, uma reflexão no contexto global. A história da programação é muito extensa e começa lá em 1803. Foi lá quando desenvolveram uma cartela, em que, dependendo da posição ou ausência, presença de furos, determinava diferentes padrões num tecido. O que era apenas padrões no tecido, logo se desenvolveu para uma ideia, a ideia de um computador, que foi desenvolvida pela matemática Ada Lovelace. Ada Lovelace, ela pensou o primeiro algoritmo de computador, pensou numa máquina que poderia realizar ações que nós fazemos atualmente de forma manual, como fazer contas e outros algoritmos. O que era apenas uma cartela também virou um código binário, com o desenvolvimento dos primeiros computadores, 0 ou 1, determinando a ausência ou presença de um circuito elétrico. Por fim, temos isso, um conjunto de palavras, geralmente baseados no inglês e também com uma sintaxe matemática, que permite a gente ter conexão via vídeo com pessoas a milhares de quilômetros de distância, a ter diversas inovações médicas e a uma criança a gastar o dinheiro dos pais em roupas e um joguinho de celular. Meu primeiro contato com programação foi com a ferramenta chamada Scratch, lá na escola. Aqui na escola, no caso, né? Essa ferramenta, para mim, foi bem inovadora, pois eu poderia aprender um pouco mais sobre a lógica de programação, só que sem saber uma linguagem concreta. A maioria das pessoas achava insuportável, mas eu achei muito legal, e realmente me desenvolveu muito a lógica de programação em mim, pois anos depois, quando fui aprender uma linguagem de verdade, no caso Python, facilitou muito o meu aprendizado, e deixou ele muito mais rápido. Logo, foi com esse Scratch que eu percebi que programação é como explicar algo de forma muito detalhada a uma pessoa, como você explicaria para uma criança. Então, eu vou explicar para vocês como se fossem crianças também. Então, vou deixar minha mão aqui em cima, tá? E eu quero que vocês falem abre ou fecha no 3, tá bom? Então, primeiro falem abre. 1, 2, 3 e... Obrigado. Tá. Agora, fecha, tá? Perdão, vai. 1, 2, 3 e... Obrigado. Pronto, eu acabei de ser programado. Pode parecer um exemplo ridículo. Por que é? Mas, na verdade, programação é assim mesmo. Como eu disse, é explicar algo de forma detalhada, como se fizesse para uma criança e com uma série de condições. Se passássemos para uma linguagem de programação, ficaria mais ou menos assim. Se a fala de vocês for abre, eu abro minha mão. Se a fala de vocês for fecha, eu fecho minha mão. Simples, não é mesmo? Aqui a gente pode ver 3 elementos fundamentais de qualquer código de computador. O primeiro deles são as cláusulas condicionais. As cláusulas condicionais determinam, é claro, como o nome diz, a condição para aquilo acontecer. Então, é esse se que está escrito. Então, eu irei abrir minha mão apenas se vocês falarem abre. Irei fechar minha mão apenas se vocês falarem fecha. Simples, não é? O problema é que, passando para Python, que é a linguagem que eu aprendi, fica muito difícil. Estão preparados? If. Uma tradução direta para o inglês. É apenas isso. O próximo conceito são as variáveis. As variáveis seguem que nem o modelo de variáveis matemáticas ou incógnitas, né? Que você tem x igual a e um valor numérico. Nesse caso, na programação, nós podemos não só ter um valor numérico, mas também um valor de texto. No caso, a variável que estamos tratando aqui é a variável fala. Então, seguimos de novo o modelo matemático. Fala igual a abre, ou fala igual a fecha. Logo, ela assume um valor de texto. A sintaxe não muda. Você coloca o nome da variável, um sinal de igual e seu valor. Nesse caso, colocamos 2 sinais de igual por convenção mesmo da linguagem Python,
mas existem linguagens que usam apenas um sinal de igual só. Terceiro conceito são as funções. As funções, como eu mostrei no início da palestra, são o que dão a ação concreta ao do computador. A função, no caso, aqui, é de abrir a mão ou de fechar a mão. Então, ao invés de usar isso, nós usamos novamente a sintaxe matemática. Que nem você tem aquele f de x, que acredito que aqui, aqueles de humanas e tal, devem ter muito medo quando vem numa prova. Aqui, transformamos em abrir mão e um parênteses, ou fechar mão e um parênteses. Que nem você colocaria um f, parênteses, x, algo do tipo. Simples, não é? Vocês estão vendo agora um código que sintaticamente está completamente correto na linguagem de programação Python. Espero que vocês tenham entendido o conceito até aqui de programação e da sua lógica, que agora eu irei passar para um projeto que eu fiz em 2021. Nesse ano eu percebi, na verdade, que eu era horrível com anagramas. Horrível mesmo. Para quem não sabe, anagramas são aquelas palavras que estão com as letras todas embaralhadas. Então você tem que desembaralhar as letras para resolver esse anagrama. Por exemplo, a gente pode ver aqui esse anagrama escrito Onitkil Asrose, perdão pela pronúncia, que nós podemos transformar em Tiquinho Soares, realmente um belo anagrama. Bem, resolver isso parece algo bem complicado, mas na verdade a parte mais complicada de tudo isso foi o design, porque transformar palavras em inglês, sintaxe matemática, em algo visual não é uma tarefa fácil. Mas aqui podemos ver primeiro o título, solucionador de anagramas, uma opção de seleção de 4 idiomas diferentes, apesar de que eu só sei falar 2 deles. Depois, uma caixa de texto para você inserir o seu anagrama, seguido de um botão para confirmar. E, é claro, por fim, um lugar que mostra a solução ao usuário. Solução para o usuário. Perdão. Bem, para resolver qualquer problema de programação, na verdade, qualquer problema matemático, qualquer problema da vida mesmo, nós precisamos analisar, arquitetar como que iremos resolver isso. Nesse caso, arquitetamos cada processo do computador de forma bem específica, para depois começarmos a escrever várias linhas de código. Eu botei 3 processos aqui, que irei mostrar a vocês, mas é claro que não é tão simples assim, foram centenas e centenas de linhas de código, e semanas fazendo esse projeto para ele acontecer. Mas, basicamente, ele começa, claro, calculando as combinações possíveis com as letras daquela palavra. Para quem acha que a análise combinatória é inútil, talvez, se você for um advogado, alguma coisa assim, aqui eu usei muito o conceito de análise combinatória de permutação. Quando eu faço uma permutação exatamente da palavra, para achar todas essas combinações possíveis. Faço uma lista muito extensa com aquelas palavras que não fazem sentido algum. Por isso, eu preciso filtrar essas palavras para aquelas que existem, para aquelas que são reais e que eu posso mostrar para o usuário como palavras reais. Logo, o próximo processo é de checar a existência no dicionário. Assim eu consigo filtrar de forma mais eficaz. E é por isso também que eu consegui botar 4 idiomas diferentes no meu programa. Porque na prática eu só precisei baixar 4 dicionários diferentes no meu computador. Então, ao checar a existência das palavras no dicionário, se a palavra existe no dicionário, ela é adicionada em uma lista de soluções. Se não, ela é descartada. Logo, o último processo, essas soluções não estão mostradas ao usuário, então é mostrar as soluções ao usuário. Algo difícil, tornado simples. É isso que a programação fundamentalmente é. Então, resumindo novamente, primeiro, você calcula as combinações possíveis, usando a função permutations, ou em português, permutação. Depois, você checa a existência no dicionário, usando a função dict.check, ou dicionário.checar. E, por fim, mostra ao usuário, semelhante à função print que eu mostrei no início da palestra. A verdade é que, com esse ensinamento, com esse projeto, você consegue perceber como a lógica de programação está muito presente em nossas vidas. É claro, a resolução de problemas está muito presente na nossa vida. Foi essa programação, não esse projeto especificamente, mas foi a programação que possibilitou a gente, por exemplo, de ir à Lua ou de visitar ao espaço. Sendo que uma das operações de visita ao espaço possibilitou a famosa frase Hello World, ou Olá Mundo. Esses exemplos ainda beiram muito o campo das ciências e das matemáticas. Então, pode parecer ainda um pouco abstrato ou chato para aqueles que não se interessam no assunto, mas, na verdade, a lógica de programação não está presente apenas em computadores. Nós podemos vê-la, por exemplo, em sistemas de feedback negativo do corpo, ou também de regulação corporal. Então, regulação de temperatura, por exemplo, se nossa temperatura está muito alta, nós suamos para reduzir a temperatura. Se nossa temperatura corporal está muito baixa, nós aumentamos a atividade metabólica
para podermos dar calor ao corpo e assim manter a temperatura ideal. Não sei vocês, mas para mim, isso lembra muito um algoritmo de computador. Se a temperatura está muito alta, doamos. Se a temperatura está muito baixa, nós elevamos a taxa de metabolismo. Bem, e fora essa questão de biologia, nós podemos também tratar de vários fenômenos sociais que hoje em dia nós podemos prever através da programação. Não é à toa que também temos diversas ferramentas de inteligência artificial, que conseguem imitar a escrita, a fala e também a criação humana. E isso também leva a vários outros debates. Porque, na verdade, tudo é computadorizado, tudo pode ser programado. É claro, eu não estou entrando no mérito de Matrix aqui, porque eu não acredito em nada disso, mas nós mesmos temos nosso próprio código, que é o código genético. E da mesma forma que um computador roda o mesmo código, da mesma forma 2 vezes, se não considerarmos input do usuário, se nós pegássemos nosso código genético e criássemos um indivíduo com o mesmo código, ele seria idêntico, se não considerarmos mutações. Bem, e se nós temos nosso próprio código, se nós temos nossa própria programação, vamos dizer assim, o que será de conceitos básicos da nossa essência humana? Como, por exemplo, o tão discutido livre-arbítrio. Será que temos mesmo livre-arbítrio? Ou nós temos nossa própria programação, nossa própria predisposição a realizar uma ação? Será que nós, na verdade, não controlamos nossas motivações para as ações, como é defendido, inclusive, por filósofos ao longo dos anos, como, por exemplo, Schopenhauer, que eu acredito que muitos de vocês aqui conhecem? Bem, seria muito simples eu falar que programação é fácil, porque não é. Eu passei já horas e horas tentando resolver bugs que pareciam sem fim, quando, na verdade, eu estava esquecendo uma vírgula, um parênteses, ou simplesmente não consegui resolver e fingir que nada aconteceu. Mas a questão é que programação vai além do campo dos computadores. Ele traz diversas reflexões que beiram também as humanas e nossa própria essência humana. Muito obrigado.